Doutora Gabriela, eu vou Olá, chamar assim, Marco. porque ela é doutora mesmo, né? Em que diz respeito à questão da alimentação, eu não sei de nada. Eu quero saber, e você também quer saber, e quem vai exatamente explicar tudo direitinho é ela. Tudo bem, né? Tudo bem, Marco? Como é que foi a semana? Olá, foi ótima, muito bem receptivo a nossa participação aqui no programa Fala Cidade. E hoje a gente veio com algo interessante aqui para você. O que é que Eu vim foi? lhe oferecer, segura aqui, por Ah, favor. pois não, desculpe aí, você está cheio de água. Ah, obrigado, eu estava com sede mesmo, né? Estava precisando de Pois uma é. aguinha. Hoje nosso programa vai ser sobre hidratação. Hidratação. Como é importante. Pode consumir. Posso? Pode sim, com certeza. E você aí de casa, já bebeu seu copo de água hoje? Pois é. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós precisamos tomar cerca de 2 litros de água. 2 litros a 2,5 litros, é equivalente a 10 copos de 250 ml de água. E as pessoas elas acabam esquecendo, Marco. Infelizmente, Mas toma sem ter sede também mesmo? sem sentir sede. Porque a água, todo mundo sabe quanto é importante. Só que, infelizmente, com o passar dos dias, principalmente o idoso, ele acaba esquecendo de fazer a sua hidratação. Vem para cá, vem mais para cá. Então, Chega aqui pertinho essa da hidratação, ela é fundamental para você que está em casa. Lembrar, sentir sede já é, infelizmente, a desidratação. E a água, Marco, ela é tão fundamental, tão importante para a manutenção do nosso organismo. Outra coisa fundamental da gente saber que sem a água a gente não sobrevive. Não passa nem um dia exatamente, 2 dias no máximo, sem a hidratação. Então, você que está em casa, que tem um problema de ressecamento, desidratação, precisa sim se hidratar, precisa beber a sua água. Durante o dia inteiro, precisamos de 10 copos de água, cerca de 250 ml por copo. Então, é importantíssimo você cuidar dessa hidratação. Agora, é o seguinte, já que estamos falando dessa questão da água, que é importante, né? Que é a água que é o grande tesouro para a nossa vida, eu quero saber o seguinte, então, primeiramente, quer dizer, a gente já acorda, já pode acordar com um copo d'água? Com certeza. Inclusive, na Índia, né, que é um país que tem uma grande sobrevida de pessoas, cerca de 105, mais ou menos, a expectativa de vida, 105 anos. Então, os indianos, ao acordar, ele consome um copo de água em jejum. E isso, em alguns estudos, estão até comprovando que isso prolonga o seu dia a dia, né, o seu cotidiano. E outra coisa fundamental também, beber água também emagrece. Como? Principalmente porque a água, com certeza, Marco. Emagrece? Por que emagrece? Sim. A água, ela tem a capacidade de promover a saciedade. Então, antes de almoçar, cerca de 40 a 30 minutos, beba um copo de água, porque isso você vai conseguir fazer com que a sua saciedade ela seja promovida, ela seja acendida, seja despertada. Então, automaticamente, o teu prato vai ser menor. Beber líquidos durante a refeição não é tão legal, porque promove a dilatação do estômago. Então, por esse motivo, a gente não pode estar bebendo líquidos durante a refeição. O que a gente deve estar consumindo é o líquido durante o dia inteiro, então não vá deixar para beber o seu copo de água somente à noite. A nutricionista disse que tem que beber 2 litros de água. Aí vou beber agora os 2 litros. Pois é, vou beber agora. Me concentrar em beber 2 litros, imagina. De maneira nenhuma. Não tem colchão que aguente, né, na madrugada, então. Pois todinha, é. né? E outra coisa também, no nosso dia a dia, a gente tem perdas hídricas, como suor, né? A gente transpira muito. Então, a gente precisa fazer essa reposição hídrica. Essa reposição hídrica deve ser feita através de líquidos. Agora, não somente a água tem, né, que é fundamental. Os sucos, os chás. Então, tudo isso é importante porque contém líquido. E outra coisa também, viu, Marco? As frutas, que aí já é cena dos próximos capítulos dos nossos programas. Fruta também tem líquido, não é verdade? Então, é claro. Então, é importante, então, veja bem, hoje, acho que você, achar de verbo de dúvida, eu não quero ter nenhuma dúvida naquilo que eu vou falar aqui agora, certo? Começamos bem, o pontapé inicial foi muito bem dado, essa questão de falarmos de algo tão simples, mas tão importante para a nossa saúde, de uma forma geral. Olha o que você diz. Agora tem outra coisa também, uma dúvida que eu quero tirar. A água emagrece e tal, mas eu já ouvi dizer que a pessoa tem que esquentar, tem que mornar água. É isso mesmo? Tem alguma coisa? Não necessariamente. Já existem algumas É. crenças que, na realidade, Marco, é a questão da fé. Sabe? Existem pessoas que acreditam tanto que aquilo vai causar um efeito, que ela acaba, assim,
conquistando aquela causa. Verdade. Mas a água, ela não precisa necessariamente Claramente, ser morna, não, muito pelo contrário. A água, ela precisa ser filtrada, ela precisa ser fervida, caso você não tenha um filtro na sua casa, justamente para estar evitando alguns outros tipos de doença. Então, por esse motivo, você deve, como a cólera mesmo. Então, você precisa estar filtrando, sim, essa água, ou fervendo. Mas a água, você deve estar consumindo ela em temperatura ambiente mesmo. Você pode estar consumindo a sua água, que vai ajudar na sua hidratação. Isso é fundamental. Os atletas, eles precisam tomar um cuidado um pouco maior, viu, Marco? Você que é atleta. Sim, precisa tomar um sim. cuidado um pouco maior. Uhum. Por quê? Os atletas, eles têm uma perda, né, de suor por conta da transpiração muito grande. Então, por esse motivo, deve estar levando a sua água para a academia, para a sua caminhada. Não pode esquecer da sua hidratação. Dúvida, professora? Pode Dúvida. falar. Assim, tem que estar levando para a academia, para as suas atividades físicas, mas eu também já ouvi dizer que no momento que você fala de atleta, não é bem a questão de ser um atleta profissional, mas aquela pessoa que faz a sua corrida diária, não é isso? A sua caminhada diária e tal, sua corridinha diária e tudo mais. E aí eu tive o conhecimento que não é bom ela ali estar caminhando e bebendo. Isso só pode acontecer depois da caminhada. É isso mesmo? Explica melhor para a gente. Vamos lá. Na realidade, tem algumas pessoas que sentem um desconforto abdominal, que chamam de dor de facão. Já ouviu falar da dor de facão? Dor de facão. Justamente aquela pontada que a gente sente. É verdade. Na realidade, se você exagera na quantidade de líquido durante o treinamento, automaticamente você vai estar sentindo essa dorzinha, esse desconforto abdominal. Sim. Você deve hidratar o suficiente para molhar as papilas gustativas. O que é isso? Para molhar o céu da sua boca e você não sentir ressecamento, né? Desidratação. Então, por isso, você deve se hidratar também durante o treinamento. Não deve fazer a corrida sem a ingestão do seu líquido. Não deve estar tomando 2 litros de água durante o treinamento. Deve fazer uma ingestão de torno de 200 ml, 150 ml, a depender do seu organismo. Outra coisa importante, tá, Marco? A água, ela é calculada pelo profissional de nutrição cerca de 35 ml por quilograma de peso. Então, precisa procurar também o profissional de nutricionista para ele poder estar calculando qual é a necessidade diária sua do líquido. E os pacientes renais, né, os pacientes que sofrem renais crônicos, ele tem uma dosagem diferente de líquidos. Então, por quê? Infelizmente, por conta da sobrecarga renal, ele acaba precisando diminuir a quantidade de líquidos durante até mesmo a quilograma do alimento. Então, por esse motivo, precisa procurar o profissional para poder receber a sua orientação. Lembrando sempre que o nosso quadro, a nutricionista na sua casa, não impede de você ir procurar o profissional da área, que é o profissional nutricionista, deve marcar a sua consulta, sim, porque o nosso organismo, ele reage totalmente diferente, né? O seu reage de uma maneira e o meu reage de uma maneira. Então, por esse motivo, com certeza, o seu também, que está em casa, vai reagir de uma maneira. Então, cada pessoa tem uma dieta específica. Pronto. Ok. Esse foi o nosso quadro no dia de hoje. Na semana que vem, a Gabriela Mendes vai estar aqui mais uma vez falando. E o que eu estava dando risada, que eu li aqui o pessoal está ligando aqui, mandando mensagem. Tem uma pessoa como Juliana que diz assim, que você identifique depois os sabores da água. Eu digo, a água tem sabor? Está aqui. Identificar sabores da água. Porque tem uma água que tem um sabor assim, outra assado. Aí depois eu me lembrei assim, que tem aquela água que tem um sabor, por exemplo, aquela água do pote mesmo. Você bota aquela água no pote, ela é diferente, tem outros sabores realmente, mas não é pela água, não é isso? Na realidade, a água ela é inodora, né? Ela não tem cheiro, ela não tem sabor. Deveria ser dessa forma. Porém, a água, para poder ser embalada, ela precisa adquirir e colocar alguns conservantes, potássio, deve estar colocando alguns nutrientes dentro dela para poder durar um pouco mais tempo. Então, por esse motivo, vai de ambiente a ambiente. Se você for no município de Dias d'Ávila, o sabor da água é diferente do município de Camaçari. Verdade. Se você for em Cabrobró, a água também tem um sabor diferenciado, porque vai também das profundidades, de onde se retira aquela água. Então, nós estamos bem próximo de uma localidade, né, como Dias d'Ávila, que tem uma quantidade de água imensa. Até a água da torneira mesmo, lá de Dias d'Ávila, você consegue perceber que é uma água diferenciada. Então, por esse motivo,
precisamos também evitar o desperdício da água, porque a água está acabando no mundo. Então, isso é fundamental também. A gente precisa se hidratar. Então, ao lavar o seu carro, use balde. Então, isso é fundamental. Essas dicas, Marcos, não é a dica somente da nutricionista, a doutora Gabriela. É dica da cidadã Gabriela, porque é importante também a gente ter esse consumo consciente. Perfeito. Quarta-feira, então, nosso próximo encontro. Quarta-feira e teremos mais novidades, com certeza. Valeu. Muito obrigada, tá, Marco? Saúde, hein? Muita saúde aí. Saúde. Saúde a todos aí. Gabriela, um abraço a você, Um abraço tudo de bom? pra nós. Obrigada, tá bom? querido. Tchau, tchau. Aí, então, Gabriela Mendes, na quarta-feira, vai estar trazendo mais detalhes.